Carrango Produções. Batalha final. Guerreiros não morrem por algo que duvidam. Soldados de Cristo! Até a última batalha! Maranata, Maranata. Amém. Louvado seja Deus. Feliz sábado a todos. Amém. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Verônica da Costa. Sou esposa do irmão Vivêncio Seabra. Infelizmente ele não faz presente comigo aqui porque ele passou mal no período da manhã. Inclusive eu também me senti mal e não estava para vir. Mas pela graça e misericórdia de Cristo Jesus, Jesus nos deu aquela força e aqui estamos. Então eu gostaria de pedir já aos irmãos, enquanto tivermos aqui a falar, ore por mim, querido irmão, para que não seja eu, mas seja Deus a falar em nosso coração. Ore pela minha saúde assim também, porque não estou lá tão bem, mas pela graça e pela fé vamos avançar, porque podemos tudo naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Então, se Cristo Jesus nos convidou para esta atividade, então não podíamos desonrar Ele com a nossa ausência. Por isso que fizemos a questão, todo esforço para cá estar, para poder cumprir com aquilo que é a nossa missão. Eu tenho 3 filhos, né? Uma filha adotiva e 2 filhos, um casal, 2 meninas, né? E um rapaz. E acho que é tudo da apresentação da irmã Verônica. E aí vamos entrar já para aquilo que é o cerne da nossa mensagem. O tema que nós estaremos estudando agora é como educar os filhos utilizando os métodos de Cristo. Nós vamos aprender através da vida de Cristo Jesus e através do ministério de Cristo Jesus com os discípulos, de como nós devemos também, ele sendo o modelo, o maior educador que a história do mundo já recebeu, então nós também estaremos aprendendo com ele, pois que ele teve a tarefa mais árdua, educar seres já com caráter formado, discípulos. Ele educou seres que já tinham a sua formação do caráter bem estampado ali, coisa que é mais difícil. E ele nos dá aí lições para que nós possamos aprender com ele de como também devemos lidar com as nossas crianças que estão na fase de poder assim formar o seu caráter. Não tenham um caráter formado, nós como mãe temos a mesma tarefa, nós como mãe e pais temos a mesma tarefa semelhante à de Cristo, que é o formador de caráter. Então ele delega-nos também essa responsabilidade como mãe para poder educar, instruir e formar o caráter dos nossos filhos. E não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua que precisa de muita oração, precisa de muito estudo e precisa de muita entrega, dependência completamente de Cristo, porque precisamos compreender que em nós não existe nenhum poder para poder ajudar a formação do caráter do quê? Dos nossos filhos. Unicamente através do poder de Cristo Jesus é que nós conseguiremos educar os nossos filhos no temor do Senhor. Então, rapidamente, eu gostaria de lhe convidar mais uma vez para nós fazer uma breve oração. Na posição em que nos encontramos. Oremos a Deus. Bendito Deus, amado Pai, nosso irmão mais velho, nosso Salvador, nosso advogado, aqui diante do teu povo estou, Senhor Jesus. Quem sou eu, Senhor, para falar diante desta grande multidão que aqui está? Oh, Pai da glória, em nome de Cristo Jesus, esvazia Verônica, e que Cristo cresça e seja Cristo a nos ensinar. E que de ti aprendamos, Senhor Jesus. E que seja o Senhor habilitar a colocar em prática de tudo quanto
temos vindo aprendendo aqui, desde a primeira mensagem que aqui foi apresentada e as outras mensagens que serão apresentadas, Senhor Jesus, nos dê força e poder no nome de Jesus, para que consigamos viver, ó Pai. Porque somos muito bons em teoria, mas prática, Senhor Jesus, misericórdia. E te pedimos que em nome de Cristo Jesus, Senhor, unicamente no teus méritos, no sangue do Cordeiro, habilite cada mãe, cada pai aqui presente e aqueles que tenham os seus irmãos, para que no nome de Jesus possamos cumprir com a tarefa da verdadeira educação. Porque se precisamos ter igrejas edificadas, igrejas prontas para te servir, é necessário que tenhamos lares edificados, mulheres e homens prontos e cheios do Espírito Santo, para que daquilo que aprenderam de Cristo possam transmitir aos outros. Porque nós não transmitimos nada que nós não soubemos, não falamos do que nós não soubemos, mas nós falamos aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então, Senhor, em nome de Cristo Jesus, nossa oração é que o Senhor nos ensine, é que o Senhor nos habilite e nos torne praticante de todas as verdades que temos vindo a aprender. Fale em nosso coração, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Jesus, o maior educador que o mundo já viu. Educar criança já é desafiador. Agora imaginemos, queridos irmãos, educar adultos. Pessoas como nós, que já temos hábitos, tendências, que já temos costumes, coisas que nós aprendemos que é contra a vontade de Deus. E essa foi a tarefa árdua que Jesus Cristo teve enquanto esteve aqui na terra. Nos seus 3 anos e meio de ministério, com os seus discípulos, ele teve a tarefa de, como educador, educar aqueles homens, lhes levar a desaprender tudo aquilo que eles haviam aprendido erradamente em toda a sua vida e ele ensinar-lhes aquilo que é a mensagem do reino, aquilo que é, a verdadeira educação. E hoje nós temos a responsabilidade como pais e mães de instruir os nossos filhos. E Jesus Cristo, como nosso modelo, como nosso professor, ele primeiro precisa ensinar-me a mim como mãe. Ele precisa primeiro ensinar ao pai. Porque se o pai e a mãe não aprenderem de Cristo Jesus, eles não terão nada que ensinar aos filhos. O que eles vão passar para os filhos será aquilo deles mesmos e não será de Cristo Jesus. Por isso que primeiramente, para nós aprender, para nos educar e apresentar a verdadeira educação para os nossos filhos, precisamos nós mesmos desaprender tudo quanto nós aprendemos na nossa educação sem Cristo Jesus. Ali tem sido encontrado a maior dificuldade de muitos os pais, porque muitos de nós, assim como eu, irmã Verônica, eu cresci num lar onde não se orava, onde não se estudava a Bíblia. Eu cresci num lar em que Cristo não era prioridade. Eu aprendi a educação de que ir na escola, fazer os deveres, era o mais importante. E agora hoje tenho o meu lar, tenho meus filhos. Eu preciso desaprender aquilo que eu aprendi no lar dos meus pais, porque aquilo é que fazem parte do meu quê? Do meu caráter, aquele tempo todo que eu fiquei ali aprendendo com o quê? Com os meus pais. Eu preciso agora, juntamente de Cristo, Cristo que me alcançou, eu preciso estudar, eu preciso aprender dele o que é a verdade
verdadeira educação, e aprendendo da verdadeira educação, eu conseguirei transmitir ao meu filho pelo exemplo. Porque as crianças aprendem vendo. E muitos de nós ensinamos o que está escrito, mas fizemos outra coisa. Fizemos outras coisas diante dos nossos quê? Diante dos nossos filhos no nosso lar. A maneira como tratamos as nossas esposas, a maneira como tratamos os nossos filhos. Tudo isso vai representar aquilo que você tem aprendido com Cristo Jesus. E Jesus Cristo, ao enfrentar, ao lidar com isso aos discípulos, ele encontrou características aos discípulos, como hábitos feios aos discípulos, como os discípulos eram ciumentos, os discípulos eram egoístas, os discípulos eram orgulhosos, os discípulos eram provocadores. Esses eram os traços de caráter que existiam onde? Nos discípulos. E esses traços de caráter também existem nos nossos filhos. E existem também em quê? Em nós. Em nós também existe quê? Esse tipo de caráter, esses traços de caráter feio que precisam ser mudados, que precisam ser desaprendidos e banir do nosso caráter. Então eu consigo compreender que nós como pai temos muito que aprender de Cristo Jesus. Temos que passar tempo em oração, em estudo, para que Deus refine o nosso caráter. Porque se eu ser egoísta, é esse mesmo caráter que eu vou transformar para quê? Para os meus filhos ao educá-lo. Se eu ser ciumento, é mesmo esse tipo de caráter que eu vou transmitir a quê? Aos meus filhos. Se eu ser provocador, é mesmo esse tipo de caráter que eu vou apresentar para quê? Para os meus filhos. Meu irmão que está a dormir, não durma. Não permita com que o inimigo lhe assalte com sono. Viemos para aprender de Cristo Jesus e vamos procurar prestar a máxima atenção e com Ele aprender. Não viemos para dormir. Se fosse para dormir, estaríamos dormindo nas nossas casas. Mas viemos aqui para aprender de Cristo Jesus e adorá-lo. E a nossa adoração tem que ser completa, perfeita. Nos esforçar o máximo. Se o irmão está cansado, convém levantar para poder e não voltar a dormir. Meu irmão? Meu irmão não está chateado comigo? Amém. Louvado seja Deus por isso. Então, esse tipo de traços de caráter que os discípulos tinham e que Cristo estava lidando com esse tipo de pessoas. E nós conseguimos perceber, nossas crianças, eles têm. Eu não sei se você já percebeu no teu filho, mas você consegue ver quando o teu filho tem alguma coisa na mão, a outra criança vem e lhe pede, veja qual é a reação do teu filho. E você verá se o teu filho é egoísta ou não. Se ele vai aceitar livremente, com amor, partilhar aquilo que ele tem junto daquele que lhe pediu. E nós conseguimos ver que muitas crianças não gostam de quê? De dar. E ao perceber esse caráter, esse comportamento dos nossos filhos, nós como pais precisamos conversar com os nossos filhos, precisamos orar com nossos filhos e precisamos, se possível for, jejuar para os nossos filhos, nossas crianças, para que no nome e o poder de Cristo Jesus, esse traço de caráter egoísta seja que tirado deles, para que quando outra criança vir e pedir, ele livremente possa dar. Ou seja, não haja necessidade de alguém lhe pedir, mas pelo simples facto de ter criança e ele tiver a comer alguma coisa, ele tem de saber que devemos partilhar.
Carrango Produções.